Tudo bem, pessoal? Nesse bloco a gente vai falar sobre empresas estatais dependentes. Então, qual a importância dessa aula? Você saber identificar quando uma empresa estatal é dependente ou independente de acordo com o mais atual em termos de legislação. Então, vamos lá. Então, existem um conjunto de empresas que são chamadas de empresas controladas. E aí você, dentro desse conjunto, tem dois subconjuntos, estatais dependentes e independentes. Então, para não ter dúvida, se você é uma empresa estatal dependente ou independente, independente do que você seja, dependente ou independente, antes de mais nada, você tem que ser uma empresa controlada. O que é uma empresa controlada? É a empresa que o ente, União, Estado, Distrito Federal, municípios, possui direta ou indiretamente maioria do capital social votante. Ok? Então, esse é o conceito de empresa controlada. Então, se você é uma empresa dependente, é porque você é controlada. Se você é independente, você é uma controlada também. Então, o que é que acontece? Dentro da legislação, não existe o conceito de empresa estatal independente. Qual o conceito de empresa estatal independente? É a empresa controlada que não é dependente. Beleza? Então, qual é o conceito de empresa estatal dependente? É a empresa controlada que o ente, que pode ser a União, Estado, Distrito Federal, municípios, possui maioria do capital social votante, por isso que ela é controlada, e que recebe recursos do ente para pagar despesas com custeio, pessoal ou despesas de capital, ressalvado o aumento da participação acionária, ressalvado os aportes de capital. Grave isso, ressalvado aporte de capital. Então, se uma empresa estatal, ela independente ela é, e ela recebe recurso para ajudar a pagar a folha, pagar despesa de custeio ou pagar despesa de capital, a não ser que seja aumento da participação acionária, essa empresa estatal, ela passa a ser uma empresa dependente. Ela deixa de ser independente. Ela perde a característica de dependência dela. Que, na verdade, nenhuma empresa nasce para ser dependente. A empresa ela nasce para ser independente. Ok? E aí, o que é que diz o acórdão do TCU 937 de 2019? Foi publicada essa notícia aqui no dia 16 de maio, mas o acórdão 937. O TCU firma o entendimento sobre o conceito de empresa estatal federal dependente. Lembrando, o TCU legislou no âmbito federal. Não necessariamente esse mesmo conceito vai ser seguido para estados e municípios, mas eu considero o TCU a referência sobre o tema. Então, basicamente, o TCU vai utilizar uma metodologia de fluxo de caixa para verificar se aquela empresa ela realmente é independente. Ele vai aplicar um teste de consistência com base nos fluxos de caixa. E aí ele pega como exemplo 5 empresas estatais, que são empresas estatais independentes. Então, todas essas empresas são independentes. Mas observe, essas empresas, apesar de serem independentes, Infraero deu prejuízo 5 anos. Companhia de Docas deu prejuízo 5 anos. Hemobras deu prejuízo 3 anos. Serpro e Pré-Sal Petróleo S.A. deu prejuízo 2 anos. Mesmo sendo independentes, elas deram prejuízo. Certo? Outro ponto importante. Todas as 5 empresas que são independentes receberam aportes. Então, a grande questão é a seguinte. Esse aporte, preste atenção, esse aporte, se ele foi usado para cobrir despesa corrente ou operacional, isso caracteriza uma situação de dependência. Então, essas 5 empresas, elas não deveriam ser classificadas como independentes. Elas deveriam ser classificadas como dependentes. Para não ficar só nisso aí, com prejuízo e aportes, o TCU desenvolveu uma metodologia com base no fluxo de caixa operacional, financeiro e de investimento, que diz o seguinte. Você tem os fluxos de caixa das atividades operacionais, investimento e financiamento, mas o mais importante é, sem um aporte, que a pergunta 6 aqui, ó, sem um aporte, certo? O caixa líquido gerado seria suficiente para cobrir o fluxo de caixa operacional? Em 2013 não, em 2014 não e em 2015 não. Isso aqui para Infraero. O que isso mostra? Isso mostra que nos anos de 2013, 14 e 15, a Infraero, os aportes que ela recebeu foram utilizados de forma matemática, eles foram utilizados para cobrir fluxo, saídas de caixas operacionais. O que tornaria a Infraero dependente. Mas mesmo assim a Infraero continuava independente. Então o que é que o TCU estabeleceu?
Se ficar caracterizado tal situação, tal qual está no quadro aqui, no slide, para Infraero, essa empresa deveria ter sido classificada como dependente. Qual a consequência disso? A gente vai ver isso nos blocos seguintes, mas a gente está falando o correto. Outro ponto importante, não faz sentido uma empresa estatal dependente distribuir lucros ou resultados para seus empregados, já que ela já está numa situação ruim, numa situação de prejuízo, numa situação de dependência. E aí o que é que acontece? Na norma federal, existe essa orientação, essa regra. As empresas estatais federais dependentes do Tesouro Nacional estão impedidas de distribuir participação nos lucros ou resultados aos seus empregados, nos termos da Resolução CCE 10 de 1995. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se uma empresa ela é dependente, ela não pode estar distribuindo lucros ou resultados para seus empregados. Então, qual a minha orientação que eu já te passo? Se você é servidor público estadual ou municipal e você tem uma empresa estatal dependente dentro do seu estado ou do seu município, tente assessorar quem tem o poder de tomar decisão para replicar isso aqui. Ok? E o que é que diz o Acórdão Plenário 937 de 2019? Diz o seguinte, que a SESC, que é a Secretaria de Coordenação e Governança do Ministério da Economia, desenvolve uma ferramenta que detecte se no final do exercício houve utilização do aporte de capital para pagamento de despesas correntes ou operacionais. Porque isso é importante que eu vou falar agora. Comumente, o Tesouro Nacional, por pedido dos ministérios supervisores, distribui despesas, que são despesas para o Tesouro e são receitas para as empresas, chamadas AFACs. O que é AFAC? É uma sigla. Adiantamento para futuro aumento de capital. As AFACs, se uma empresa estatal ela é dependente, ela pode receber AFAC ou pode receber subvenção econômica. Mas se uma empresa estatal é independente e ela recebe AFAC, qual é o intuito dessa AFAC? Porque se a estatal já possui, o capital já foi integralizado, a AFAC não faria muito sentido. O Tribunal de Contas não enfrentou 100% essa questão, mas ele deu o seguinte recado. Se você receber uma AFAC, que é um adiantamento para futuramente capital, essa AFAC não pode ser aplicada em despesa operacional ou despesa corrente, porque isso, se essa empresa é uma empresa estatal independente e ela usa a AFAC para cobrir despesas operacionais ou despesas correntes, essa empresa ela tem que deixar de ser independente e tem que passar a ser dependente. E aí, quando ela passa a ser dependente, ela está sob a asa, ela está sob o alicerce da LRF e deve seguir tudo que está na LRF. Ou seja, a empresa estatal dependente ela fica mais, digamos assim, restrita em algumas áreas de atuação em função das regras da LRF. Conclusão final desse grande bloco aqui. Deve-se buscar verificar os benefícios em se manter uma empresa estatal dependente. Nesses casos, se ela for dependente, não pagar participação de lucros e resultados. Não pagar acima do teto do ente público. Porque não faz sentido. Exemplo, você tem uma empresa estatal dependente, o Estado está quebrado, e você tem um diretor de uma empresa estatal recebendo 100, 200 mil. E a empresa é dependente, não está gerando lucro para isso. Não faz sentido. Não utilizar a AFAC, aporte de capital, para pagar despesas correntes operacionais. E, nos demais casos que não se verifique benefícios da estatal, privatizar ou encerrar as atividades e lidar com o passivo. Então, o que é importante a gente saber aqui? É importante a gente saber que quando uma empresa ela é dependente, é para fechar ela? Não necessariamente. Às vezes ela é uma empresa estatal dependente porque ela atua num ramo estratégico da segurança nacional, mas que não dá retorno financeiro, mas que ela tem uma razão de ser para existir. Então é bom manter ela. Agora, se você não tem essa justificativa plausível como a segurança nacional, o que é que essa empresa está fazendo ali? Talvez ela não devesse existir. Talvez você deva encerrar as atividades. Não estou falando que você tem que privatizar tudo amanhã. Não estou falando que você tem que encerrar todas as atividades amanhã. Eu só estou falando que cada caso merece uma reflexão sobre a razão de ser daquela empresa, principalmente quando é uma empresa estatal dependente. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.